Graça e paz, irmãos, aos nossos amados aqui pela gravação, graça e paz, sejam todos bem-vindos a mais uma mensagem do Evangelho da Graça de Deus. Hoje seremos breves, rápidos, não vamos passar de 2 horas, glória a Deus. É mais do que justo, né? Vamos tratar desse tema hoje, um tema que se aplica na vida de todos, inclusive os que já estão em graça, que não sofrem mais, mas que se aplica, que viveram, na verdade, é o nosso tema aqui maravilhoso, graça, a cura de feridas antigas, glória a Deus. Eu agradecer aqui aos irmãos, os daqui não, mas os daqui presentes, por ter orado, jejuado e consagrado pela vida do irmão Giovanni e família. Estava desviado e se achegou, às reuniões. Se fosse perguntar aqui quem dos irmãos fez isso, todos iam dizer amém. Sim ou não? Ninguém, tá vendo? Ninguém orou e jejuou pela vida do irmão Giovanni e família. Isso é um pecado, porque a Bíblia manda orar uns pelos outros, e os irmãos não orou, nem jejuou, nem consagrou, mas tudo bem, estamos aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor que reina para todo sempre. É brincadeira, o irmão, à parte, para descontrair os irmãos aqui presentes, porque a gente fica tenso quando vê os temas, né? Quando diz assim, todo crente vai para o inferno, aí você fica tenso, para o inferno, que nenhum cristão vai para o céu, e cristão não vai para o céu, irmão? Nenhum, aí você fica tenso, aí tem que brincar para descontrair, para você ficar à vontade, não é assim? Porque quando você vai para o médico e recebe o médico diz assim, eu tenho uma má notícia para lhe dar, aí você fica tenso. Será, velho, que eu tô? Será que eu não tô? Você fica com aquela expectativa, Tem médico que brinca, mas tem médico que é direto. Aí você vem para casa acabado. Mas na graça não, na graça a gente descontrai, né? A gente brinca, para você ficar bem à vontade. Então tá aqui, graça, cura de feridas antigas, glória a Deus. Nós que hoje estamos em graça, vivemos esse tema aqui, como até hoje existem irmãos que infelizmente têm em si, na sua alma, feridas que não sara, que não cura, porque vivem, aquilo que a religião aplicou e até hoje aplica. Eu mesmo vivi 18 anos com as feridas abertas, não tinha remédio para curar. Sentia dores, gemia, e não havia remédio para curar, porque até então eu não conhecia um remédio eficaz para sarar as minhas feridas que a religião causou. E hoje, para a honra e glória de Deus, eu não vivo mais o engano da religião, e essas feridas, elas foram saradas, curadas, não pelos meus sacrifícios em vão. O irmão Elcio ensinou aqui que existe sacrifício que é agradável a Deus, concordo plenamente, Os irmãos devem concordar com isso também. Mas existem sacrifícios em vão diante de Deus, que a gente faz achando que está agradando a Deus, que está se achegando a Deus a cada dia. E são sacrifícios em vão. Vou lhe dar um exemplo de um. Você pega o seu dinheiro que você ganhou com tanto sacrifício e dá ao pastor achando que ele vai dar a Deus. Sacrifício em vão.
E você acha que aquele dinheiro que você deu na dita igreja, ele vai trazer bênçãos para você, prosperidade para você, sacrifício em vão. Mas por quê? Porque aprendemos desse jeito. Aprendemos desse jeito. E esse aprendizado abriu feridas em nossas vidas. E essas feridas veio causando tormentos, sofrimentos. Porque assim, quando você ganha um determinado valor e aquele valor já está todo encaixado no seu orçamento de vida, aí você vai tirar a 10ª parte que o pastor diz que é bíblico e que tem que tirar, porque senão o diabo... Aí você tira aquele dinheiro, sacrifica, faz um sacrifício em vão, e depois vem o quê? Vem a dor. Porque o dinheiro não deu para pagar a luz, a Coelba vem e corta. Lá, o crente sem luz. Por quê, irmão? Eu acho que é porque eu dei o dízimo pela metade. Criou uma ferida. A ferida está aberta lá, você está sem luz, você sofre. O remédio da pressão, da diabetes, que tem que tomar todo dia. Aí chega no final do mês, o dinheiro falta porque deu dízimo, ferida aberta, que vai trazer sofrimento o mês todo. Isso é se não for para emergência. Né? Sem um remédio. Então são feridas, irmãos, que é causada pela religião por meio de sacrifícios em vão em que eu e você praticávamos outrora, e de irmãos que hoje praticam e vivem o sofrimento, tem essa ferida em sua alma e traz sofrimento. Mas hoje, graças a Deus, não vivemos mais o engano. Nós que estamos em graça, não vivemos mais o engano da religião. Porque quando eu e você abrimos a Bíblia lá, eu e você já entendemos e já aprendemos que não existe profetas, não existe mais profeta diante de nós, porque eles duraram até a quem? Até João, acabou, não tem mais pós-cruz. Eu e você entendemos hoje que o Espírito de Deus, que o Pai já habita em nós. Então não vivemos mais o engano da religião, porque temos essa certeza, que o Pai habita em nós. Então são enganos que foram introduzidos e que criou feridas em nossas vidas, que vivemos muitos anos, 18, 30, outros mais e mais e mais. E, infelizmente, existem pessoas hoje vivendo o que a religião ensina, com feridas abertas, vivendo a angústia e o sofrimento causado por esta maldita religião. Entendeu? Maldita religião. Mas eu queria convidar você a lermos o texto, que vamos tratar um pouco desse tema aí. Lamentações, você que tem uma Bíblia, abra aí na sua Bíblia o livro de Lamentações, livro histórico de Lamentações, no capítulo 3, verso 19 ao 24. Se você tiver um celular aí, você também abre, porque não é pecado. Lá no sistema diz que abrir a Bíblia no celular é pecado. Não? É mais fácil, né? Mais prático, mais rápido, mas pecado é pecado? Aí só o irmão para responder, né? Se é pecado abrir a Bíblia no celular. Mas abra lá, dependente, Lamentações, capítulo 3, verso 19 ao 24. Vamos lá. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar.
lembro-me também disto tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Próximo. Graças ao grande amor do Senhor, e que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renova-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. Tem um próximo? Só ele cura os de coração aquebrantado e cuida das suas feridas. Glória a Deus. O irmão, lá onde eu moro, chegou para mim e disse assim: a oração, irmão Giovanni, tem poder para mudar a vida de qualquer um. Digo, depende de como nós oramos, de como nós pedimos, ou de como nós nos expressamos diante de Deus. Aí eu disse a ele, porque existem orações que não estão no propósito de Deus, e essa oração não vai mudar aquilo que Deus determinou na sua vida, não vai. Você pode até orar. Quem vai impedir de você dobrar o joelho e dizer a Deus: Deus, eu determino trocar de carro esse ano. Quem vai impedir de você dizer isso? A questão é ele atender. Essa é a questão. Quem quer ter um carro novo aqui? Todos querem, irmão. Não precisa nem perguntar. A questão é o tempo e hora de Deus na sua vida. Eu entrei, vou aqui trazer um breve relato. Eu entrei na justiça para exoneração de uma pensão. Entrei na justiça. E peguei o advogado, e o advogado, depois de toda a conversa, todo tratado, ele disse: é um ano e meio. Eu digo: uala, tudo isso? 1 ano e meio para tirar, varão? Ele então a abençoada vai mamar até? Digo, nossa. E aguardei. E se passou 1 mês, e se passou 2 meses. No 3º mês, preste bastante atenção, o advogado me ligou e disse que o processo já estava na mão da juíza. 15 dias depois, o processo já tinha sido julgado. 10 dias depois, exonerou. Já sei, foi porque o senhor orou pedindo a Deus. Quem falou? Eu só fiz agradecer pela oportunidade que ele tinha me dado de ter conseguido entrar com tudo, só agradecendo, varão, só agradecendo. E Deus entrou com providência e me deu essa bênção. Com 3 meses, era 1 ano e meio. Por quê? Porque estava no propósito. Então é melhor orar agradecendo e colocando, como o irmão Elcio disse aqui, Deus acima de todas as coisas, do que está exigindo, pedindo com exigência ao Deus que é dono de todas as coisas. E o irmão entendeu, realmente, tem sentido. Varão, porque não adianta, o irmão foi para a emergência com um pé ferido que era diabético, entrou, ficou na UPA, aí oraram, 1 mês, 2 meses, 3 meses, o homem só saiu depois que uma pessoa influente foi que tirou, botou lá. Pronto, foi o tempo de Deus. Mas se fosse pela oração, não era para sair de um dia para o outro? Não era? Era. Se você é filho, você está pedindo. E por que é que Deus não atendeu? Porque não é no seu tempo, é no tempo dele. É na hora dele.
Ficou 3 meses na UPA, só saiu quando Deus quis e acabou. E até lá, se ele tivesse vindo a falecer, também foi propósito de Deus e acabou. Nós vamos aqui. Então esse tema, irmão, vai nos levar a entender que existem lembranças antigas e feridas que parecem nunca sarar. Nunca. Você olha e não vê perspectiva daquilo finalizar, daquilo acabar. É como uma dor de dente que eu já senti muito. Não escovava os dentes antes de dormir, aí os dentes foi apodrecendo. Aí era uma dor terrível. Xilocaína, pasta de dente, pimenta. Uma vez eu botei pimenta, fiquei doido em casa. Ixi. Aí eu não sabia o que doía, se era o dente, se era o ardor da pimenta. Eu fiquei doido dentro de casa. Não esqueço nunca disso. Rapaz, bote pimenta, irmão, que passa. Rapaz, quando eu botei bem ali, porque é uma piscina, né, irmão? Os irmãos que já teve. É uma piscina assim, aí eu botei, irmão Sandrinho, a pimenta, meu irmão, aí foi um... Então, essas dores são como essas que nós aqui pronunciamos, uma dor de dente, uma dor de cabeça, uma dor de ouvido, que parece que não vai cessar. Você toma um remédio e espera que o remédio cure instantâneo, na hora, toma, aí você toma, pensa que vai passar na hora e não passa. Tem um tempo do remédio agir. Aí você chora, grita, depois é que vai passando. É como as feridas da religião. Que você acha que existe um remédio, que essa dor e esse sofrimento um dia vai cessar. Mas ele não cessa até que você conheça. Até que você saiba qual o remédio eficaz para aquilo. E a religião, ela trouxe causas, abriu feridas em nossas vidas, que nós, como eu disse, carregamos por muitos anos. Às vezes, palavras devastadoras que foram pronunciadas para nós. Eu mesmo sofri muito com palavras pronunciadas por homens que se diziam meus irmãos em Cristo, homens de púlpito. Me dizia palavras que ela devastava, ela destruía aquilo que eu tinha em mente, que achava que estava fazendo a coisa certa, que estava fazendo para que aquilo crescesse, para que aquilo desenvolvesse, e o que eu ouvia era palavras destruidoras, devastadoras, onde na maioria das vezes eu me desanimava, e toda vez que eu ia efetuar aquilo, eu lembrava das palavras. E eu não conseguia desenvolver, porque aquilo ficou na minha mente. Porque, irmão, existem palavras que ficam gravadas pelo seu conteúdo, por aquilo que você fala, que você pronuncia, que você lança sobre a pessoa. O conteúdo dela é tão destruidor, devastador, que fica gravado na sua mente. E qual o remédio para tirar? Até que você descubra, você vai sofrer as dores daquela ferida aberta por aquelas palavras pronunciadas. Então, a palavra, quando ela é dita, quando ela é pronunciada, ela vem com efeito destruidor pelo seu conteúdo, mas também por aquela pessoa em que falou, que lançou aquela palavra destruidora diante de você. E elas, irmãos, elas trazem, na maioria das vezes, vergonha. Uma palavra
destruidora, mal lançada, maldita, ela traz vergonha. Ela mata sonhos, projetos. A sua perspectiva de vida, de planejamento cai por terra por causa de uma palavra. E abre uma ferida que você não consegue achar o remédio para a cura. Toda vez você lembra, toda vez que vai fazer, você está ali memorizado, você não desenvolve, você não prospera, porque ela mata sonhos, ela acaba com esperanças. Uma palavra maldita. E a religião, ela tem essa característica de lançar sobre nós palavras que na maioria das vezes nos causa esse tipo de sofrimento, de termos vergonha, de matar os nossos sonhos e de acabar com a nossa esperança. E por que não falar da humilhação em que passamos? Por que não falar da humilhação em que na maioria das vezes muitos hoje ainda não passam? Na minha família eu tenho um sogro que é o tempo todo humilhado, pastor convencionado, e é o tempo todo humilhado. Não esqueço quando ele se preparou para ir a uma convenção em um determinado lar, que eu não vou citar o nome aqui, que eu não sou besta. E ele foi para essa convenção. Ao chegar na portaria, tinha lá uma borboleta, né, que chama, aquela borboleta de ônibus, lembra? Não sei onde eles conseguiram aquilo. Aí botaram lá, botaram um piquete aqui, outro aqui, a borboleta, ninguém passa pelo lado, meu irmão. Não passava pelo lado não, era uma cerca, um muro de Jericó, lembra? Tinha lá o muro de Jericó, de um lado e do outro. As muralhas, né, de Jericó. Vixe, aí ninguém passava, tinha que passar pela borboleta. Aí o velho, o pastor, convencionado, viu? Homem que abriu diversas congregações, carregou as filhas nas costas, né, como eles diziam, para levar para os cultos. E que fez aquilo crescer, de um abrir outra e outra e outra. Era um homem que deveria ser respeitado, pelo menos na visão humana. Mas não foi o que fizeram. Quando o homem se deparou diante da borboleta, aí perguntaram: pois não, eu sou o pastor fulano. Me deu o cartãozinho do senhor. Aí o homem pegou, tem até um cartão, viu, de pastor. É o cartão, né? Uma carta, sei lá o que é. Eu sei que deu. Quando deu, que passou na academia tem isso, né? Quando você passa o cartão que está devendo. Pode voltar, filho. Você não vai mais hoje, não. É assim lá. Aí passou o cartão, quando passou, o homem estava devendo o quê? O carnê. Porque tem um carnezinho que todo mês os cabras pagam. Sabe para quê? Para a aposentadoria que ele chama de júbilo. A conversa vai jubilar, irmão, jubilar, aí tem que pagar todo mês. Aí o velho 2 meses sem pagar. Não, o senhor está fora. Não, mas é porque não, aqui não. O senhor não pagou, não está em dias, o senhor está irregular e o senhor não vai entrar. O homem voltou para casa como? Humilhado. Porque é isso que a religião faz. Ela humilha e abre feridas que nada consegue curar, até que você ache o remédio certo para a cura dessa ferida chamada humilhação. Uma certa feita eu fui assumir uma lista, que lá no ministério tinha uma lista ministerial, aí então os obreiros saíam na lista para pregar nas igrejas. Aí cheguei todo
empolgado, paletó, etc, etc. Aí quando eu subi no púlpito para pregar, sentei assim, o irmão pegou o microfone e disse: irmão Giovanni, o senhor não vai pregar hoje não, quem vai pregar é o profeta Labacheia. O quê? Aí eu entrei na carne, chamei ele no conto. Que falta de respeito é essa, pastor? Eu saio não sei de onde, gasto gasolina, me preparo para chegar aqui e dar uma palavra para a igreja, e o senhor vai mentir e bota o profeta Labacheia? Não, mas é porque o profeta Labacheia, ele é convencionado, ele tem moral, ele tem isso, ele tem aquilo, e eu fui o quê? Humilhado. Porque ele pegou o microfone e falou, lançou a palavra, e eu tive que ficar sentado lá ouvindo o profeta Labacheia. E cadê o remédio para a cura? Cadê? O esquecimento? Quem consegue esquecer? Ninguém. Fica ali, ó, martelando. Então só quem já foi humilhado sabe a dor que isso provoca. Só quem foi. Só quem já ouviu uma palavra destruidora, devastadora, sabe o efeito que ela causa na sua vida. Só você e mais ninguém. Existem pessoas que dizem: não, mas o senhor tem que ser humilde. O senhor tem que aceitar. Até tudo bem, ser humilde e aceitar. A questão é esquecer aquilo. E aquilo gera dor. Existem pessoas que perdeu as esperanças por ser humilhado, por ouvir uma palavra devastadora. Gente que teve a vida exposta. Quantos aqui lembra da Santa Ceia do Senhor? Quantos lembra? Todos lembram. Aí a irmã, o que tiver aqui com a vida irregular em pecado, levanta. Aí a irmã, sem sabedoria, levantava lá. Aí dizia: é que eu piquei a mão na cara do meu marido e não pude tomar ceia. A irmã quer pedir perdão à igreja. Eu peço perdão à igreja por ter picado a mão na cara do meu marido. Está perdoada em nome de Jesus. Isso sem contar quando você entrava em disciplina, aí ficava 3 meses em disciplina porque tomou uma garrafa de marafo. Quantos aqui? Ninguém. Ninguém aqui. Se disser que ninguém tomou garrafa de marafo aqui. Temos aqui que gosta da Heineken, né? O nome? A verdinha, a cerveja verdinha, como é o nome dela? Aqui não tem não? Ah, glória a Deus. Aleluia. Então, irmão, aí tinha a humilhação desse lado. Aí você tinha que diante do povo lá da igreja, não sei se já aconteceu com você, comigo na minha nunca aconteceu não, mas eu já presenciei a vida de muitos irmãos. O irmão tinha que contar o que ele fez para ele entrar em comunhão com a igreja. Não que é porque eu estava em casa orando e jejuando, e aí me deu vontade de tomar uma garrafa de marafo. Aí eu fui lá em Seu José, comprei, trouxe para casa num saco preto e tomei em casa. Mas eu senti de Deus confessar isso para o pastor, e o pastor disciplina. A senhora não vai mais pregar, não vai mais tocar na bateria, porque a senhora está em pecado. A senhora vai para a disciplina, que é para na disciplina Deus tratar a senhora, e depois a senhora entrar em comunhão com a igreja, aonde a senhora vai relatar diante da igreja o erro da senhora. Já aconteceu com você? Comigo nunca, porque eu sempre fui santo.
Aleluia. E a irmã ficava, coitada. Teve um lá que ficou 6 meses. Aí no dia da confissão de fé, eu vou ouvir que foi com aquele varão. Porque tem gente assim, que quer ouvir o que você fez para dizer, daí gente falei que ela não é aquilo que ela diz que é. Ela canta, ela louva, ela chega com o sapatinho alto, o vestidinho todo bonitinho, e aquela mulher toda, mas aí, ó, uma pecadora, miserável. Porque fazia questão. No dia da confissão de fé, aí ficava cheia, meu irmão, a igreja. A irmã Gloriene lá sabe que é mais antiga. Ficava lotada para ouvir o que a irmã fez. Era assim ou não era, irmã? Era assim. Eu não sou do tempo não, mas eu já sei, já me passaram. Então, irmão, esse tipo de humilhação fez gente perder as esperanças por ser humilhado. Gente que teve vidas expostas, como aqui contei, inclusive na ceia. Gente que sofreu a violência de olhares. Toda vez que a irmã entrava para sentar nas cadeiras, o povo acompanhava. Ei, pecador infeliz, eita! Era assim ou não era? Era, mano. Aí você sentava, aí o povo lhe olhando, porque só tinha 2 meses ou 1 mês que passou da disciplina. Então, irmão, são feridas abertas pela religião, que só existe um remédio para a cura. Mas até você achar esse remédio, você vai sofrer, você vai passar por humilhação, você vai passar por sofrimento de palavras devastadoras que lançam sobre sua vida. Você vai passar por acusações injustas, pessoas que lhe acusam de coisas que você não fez. Você vai sofrer, porque a religião, ela tem um poder, ela é eficaz nisso aí. Acusações que trazem um gosto amargo na vida, provocando desequilíbrio mental, raiva, choro, nervoso. É o que a gente adquiriu na religião. Tinha dia que eu era tão assim humilhado que me dava uma raiva, dava vontade de pegar o varão lá fora. Lembra da escola? Vou pegar você na saída. Vou lhe pegar na saída, não se preocupe. Tinha dia que me dava vontade disso. E essas feridas, elas ficaram, pelo menos na minha vida, 18 anos. Até um certo dia e uma certa feita. Como eu disse aqui, toda vez que eu chegava em casa para almoçar, meio-dia, eu colocava uma mensagem para ouvir. E nesse dia, eu vi o irmão Geraldo estampado lá no YouTube, né? Que eu procurava os irmãos da religião para ouvir uma mensagem. E eu vi o irmão Geraldo e subi e vi lá o tema: dízimo, você foi enganado. Cliquei e fui ouvir essa mensagem. Depois que eu ouvi essa mensagem, meu amigo, foi instantâneo, a mente abriu completamente. E eu consegui, creia, eu consegui sentir o alívio daquilo que estava me machucando por muito tempo. Coisas que eu não concordava quando eu fazia parte, mas eu não tinha voz altiva. A voz de outros irmãos me calava por meio de humilhação. Em dizer, quem é você, rapaz, para estar questionando um assunto que você não tem domínio. Alguns irmãos chamavam a gente de novo. Você ainda é novo, rapaz, você tem que sentar para ouvir. Tudo isso era humilhação que você passava. Mas até o dia que eu ouvi o irmão Geraldo, e depois daquela mensagem, dízimo, você foi enganado, eu ouvi 2, 3 vezes o mesmo vídeo. Depois, meu irmão, daquele dia, nunca mais senti dor
das feridas abertas em que a religião tinha causado na minha vida. E passei a viver a graça de Deus, o único remédio que podia sarar as minhas feridas, as minhas dores antigas de 18 anos atrás. Foi a graça de Deus o remédio para a cura das minhas feridas e das más lembranças que eu tinha. A graça de Deus, os ensinamentos contidos no Evangelho, foi que me trouxe alívio daquele sofrimento em que eu vivi. Porque a graça de Deus, queridos, preste atenção, você que está ouvindo pela primeira vez, ou você que já ouve as mensagens da graça, acredite, a graça de Deus tem a cura e a transformação para qualquer feridas abertas, para qualquer tipo de lembranças que lhe traz sofrimentos. A graça de Deus, ela transforma o choro em júbilo. A graça de Deus, ela transforma a lamentação em esperança. É a graça e não a religião. Porque o que a religião causa é o que eu disse: tormento, choro, raiva, humilhação, vontade de desistir. Uma esperança que nunca se conclui. Porque o que eles oferecem é tudo baseado na sua carne. Aquilo que eles ensinam, que aprendeu na teologia. E nada disso ele tira as dores das lembranças ruins. Nada que a religião te ensina, ou que te ensinou, não vai trazer esperança para a sua vida. Não vai fazer o seu choro se transformar em júbilo. Não vai. Não vai fazer as suas lamentações se transformar em esperança. Não vai. Somente a graça de Deus tem esse poder. Porque a graça de Deus é um favor merecido a todos nós. Somos filhos, somos herdeiros de Deus. Somos mais do que vencedores diante do Senhor, diante da graça dele. A graça de Deus nos tirou de uma escravidão da religião, onde éramos forçados em nome de Deus fazer sacrifícios em vãos. Então a graça de Deus tem a cura e a transformação causada por esta maldita religião. Maldita religião. Porque tudo que vem da carne é o quê? É santo? É? E eles não ensinam nada além do que vem da própria carne deles. Porque quando você coloca diante deles uma mensagem baseada no Evangelho da graça de Deus que está na Bíblia, eles não aceitam. Mas eles querem, ele combate você baseado naquilo que ele aprendeu dentro de versículos isolados, baseado a uma lei que caducou, que morreu, que deixou de existir. Então, tudo que é ensinado pelo homem é carne, que se opõe contra as verdades de Deus, baseado no ensinamento teológico. Lembro que o irmão disse que eu teria que fazer teologia para chegar ao presbitério. E eu dizia a ele: rapaz, não faço questão nenhuma, você é contra a teologia? Eu dizia: não é questão de ser contra, eu só não acredito naquilo que a teologia ensina como verdade.
E dessa maneira havia humilhação, vinha palavras de baixo escalão, e já sabe como é. Teve um irmão que disse que eu estava sendo usado pelo diabo para poder desequilibrar a escola bíblica dominical. Aí eu entrei na carne e digo, o diabo aqui é você. Você que é o diabo. E começou aquela discussão que a gente já sabe que procede da carne. Porque tanto errado estava ele como eu. Porque questionei o que ele ensinava dentro daquilo que eu aprendi com eles mesmos, olha. E virou uma salada de fruto, uma confusão que ninguém entendeu nada. Quando vi o irmão Giovanni levantar e o povo, rapaz, o irmão Giovanni se alterou ali, ó. É que eu mandei ele se respeitar. E foi uma confusão, foi um problema, porque tudo isso baseado aos ensinos que nós adquirimos pela essa maldita religião. Então, como disse, a graça de Deus tem esta cura, tem esta transformação causada pela religião. Só na graça de Deus, meu irmão, é que suas feridas serão saradas. Só o ensinamento do Evangelho da graça de Deus é que você vai conseguir abrir a sua mente. É que você vai ter um raciocínio lógico do que é a Bíblia Sagrada. Porque quando nós ensinamos que não é toda a Bíblia que se aplica à nossa vida, as pessoas não aceitam. Como o irmão disse, como assim? Que não é, a Bíblia não se aplica à nossa vida. Como assim? Giovanni, toda a Bíblia se aplica à nossa vida, Giovanni. Você está enganado, meu irmão. Eu disse a ele, é verdade? É. Pronto. Então, se toda a Bíblia se cumpre, ou melhor, a gente tem que praticar o que a Bíblia ensina, então o senhor vai ter que ser circuncidado. O que é isso? Ele nem sabia o que era. Então o rapaz vai esquecer essa palavra, entendeu? Porque não é toda a Bíblia, mas é o Evangelho da graça de Deus que está nela, é que nos traz a cura de nossas feridas. É onde nós temos uma renovação da nossa mente, onde nós entendemos que o nosso culto ele é o quê? Racional. Onde nós entendemos que o Espírito de Deus ele já habita em nós e que não precisamos de nenhum outro sacrifício para ter Deus nas nossas vidas, porque ele já habita em nós. É através da graça de Deus que essas feridas abertas pela religião, por meio de palavras, por meio de humilhação, é que traz a cura para nossas vidas. Só a graça. Por isso, meu irmão, não viva desanimado. Creia que o Evangelho da graça de Deus pode sarar as suas lamentações. Creia. E o que é que eu tenho que fazer, irmão Giovanni? Aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Não! Para ter a graça não é preciso aceitar Jesus, não, irmão. Para ter a graça é só você entendê-la e viver a graça de Deus por meio da fé. Não é preciso de nenhum outro sacrifício. Basta ouvirmos, como aconteceu comigo e muitos outros que aqui estão. Ouviu pela primeira vez e a mente foi transformada. As feridas foram saradas, as lembranças foram tiradas na sua mente, porque houve uma renovação, uma metanoia, mudança de pensamento, mudança de raciocínio. Hoje você vive o raciocínio lógico do Evangelho da graça de Deus. Quando você lê a Bíblia, você consegue separar o que é lei e o que é graça. Quando hoje você lê a Bíblia, você sabe e você entende para que aquilo foi dito, em que tempo foi dito. Então, você separa as coisas e você consegue entender o projeto de Deus para a sua vida. Somente a graça, meu irmão.
É só a graça que lhe traz o alívio. O salmista, no Salmo 147, verso 3, ele diz assim: só Ele cura os de coração aquebrantado e cuida das suas feridas. Só a graça de Deus é que tem poder para isso. Nada mais. A religião não tem um remédio certo para a cura de todo o seu sofrimento. Em 2 Coríntios, capítulo 7, verso 17, vai dizer que a graça nos fez esquecer tudo aquilo em que eu e você sofremos. 18 anos atrás, 20, 30, 40 anos atrás. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Na sua mente, no seu entendimento, você passa a ser uma nova criatura, um novo homem. E as coisas antigas já, por meio de uma renovação da sua mente. Tudo aquilo que era do passado, que lhe causava dores e sofrimento, passaram. E tudo se fez novo pelo Evangelho da graça de Deus, que é o único remédio para a cura de todas as feridas. Todas. Isaías 47:18 vai dizer que não mais vivemos o passado. Leia comigo. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Por quê? Porque a graça renovou, porque a graça transformou, porque a graça fez você um novo homem, uma nova mulher no seu entendimento. Glória a Deus. Filipenses, capítulo 3, verso 13, vai dizer que avançamos agora para o que está o quê? Leia comigo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço. É que, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, e avançando para que estão diante de mim. A graça de Deus. O Evangelho da graça de Deus está diante de todos nós. A lei de Moisés e os seus profetas foram aniquilados. Não existe mais. Mas a graça de Deus, ela é eterna na sua vida e na minha vida. E diante desta graça é que nós temos que estar avançando dia após dia. Porque só ela tem o poder de cura e de transformação. Não é da sua carne. A transformação não é do seu eu carnal. A transformação que a graça faz é no seu entendimento, na sua mente. Você vai continuar sentindo o desejo de trair, de matar, de roubar, de se prostituir, de tomar cachaça, de fazer e acontecer. Mas o seu espírito é que é salvo, a sua mente é que é transformada pelas verdades da graça de Deus. E uma vez tendo esta transformação, há um controle da sua carne, por meio da sua mente transformada. Então, Filipenses 3,13 diz que devemos avançar para as coisas que estão adiante. E a única coisa que está diante de nós é a graça de Deus. Amém? Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 13, verso 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino e raciocinava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Quando vivíamos os ensinamentos
da religião, éramos o quê? Meninos. Éramos verdadeiros fantoches. Éramos como a onda do mar, levado para um lado e para o outro. Fazíamos o que eles queriam. Mas ao conhecermos a graça de Deus, deixamos de servir a eles e agora não vivemos mais como meninos. Acabamos com as coisas de meninos. Ao conhecermos a graça, tudo se transformou em nossas vidas. E hoje vivemos uma vida completa, repleta de transformação em nossas vidas. Glória a Deus. Eclesiastes 7:10 vai nos dizer que não devemos viver o passado, mas viver o presente. E o presente é o quê? A graça de Deus. É o que hoje nós vivemos. Não vivemos mais o passado da religião. Até comentamos sobre ela e combatemos os seus ensinamentos, porque a graça de Deus não combate a pessoa em si. João, Maria, Pedro, você não está combatendo a ele, você combate aos seus ensinamentos, que é contrário ao evangelho da graça de Deus. Então, aqui em Eclesiastes 7:10 vai nos ensinar: nunca digas, porque foram os dias passados melhores do que estes, porque não provém da sabedoria estas perguntas. Nunca digas, porque foram os dias passados melhores do que estes, porque não provém da sabedoria esta pergunta. Não devemos viver e nem estar falando, comentando o que passou. Vivamos agora o presente, hoje, agora, em todas as nossas vidas. E é a graça de Deus em que nós devemos viver a cada dia e a cada momento. Romanos capítulo 15, verso 4, vai dizer que a nossa perseverança, ânimo e esperança está em quem? No pastor em que fez a gente aceitar Jesus. Porque tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, para que pela paciência e consolações das Escrituras tenhamos esperança. O único que pode nos convencer e introduzir as verdades da graça é o Espírito Santo, somente. Ele usa a mim, usa o irmão Elcio e usa qualquer um dos irmãos para trazer uma palavra ao nosso espírito, para que cada dia possamos ter o quê? Esperança. Porque a Bíblia diz que a cada dia e a cada manhã se renova. Há uma renovação no nosso homem interior quando ouvimos uma palavra do Espírito, da parte de Deus. Há um crescimento, há um desenvolvimento em nossas vidas quando esse Espírito, ele usa a mim, ele usa a você, ele usa ele para nos trazer uma palavra. Amém? Glória a Deus. Então, a nossa esperança, ânimo, está no Evangelho da graça de Deus. A graça de Deus é o único remédio para a sua cura. É o único remédio para a transformação da sua vida. Não tente alcançar as lembranças passadas que lhe trouxeram sofrimento por meio de nenhum outro remédio, porque só a graça tem. Tá bom? Que você possa ficar com essa palavra, que você possa estar vivendo a graça de Deus a cada dia, que você não venha desanimar de estar em graça, de viver a graça, de meditar no Evangelho da graça de Deus que está na Bíblia. Não deixe, não desanime, porque é aqui que você vai ter perspectiva, é aqui que o seu sonho vai se realizar. Quando eu digo aqui, eu não falo do lugar, eu falo da graça de Deus, eu falo do Evangelho, do sacrifício
sacrifício de Cristo, do único que Ele fez pelas vidas que precisavam ser feitas. E nós fomos alcançados por esse sacrifício. E hoje vivemos essa maravilhosa graça de Deus que nos traz paz, alegria e satisfação de estarmos a cada dia prosseguindo no Evangelho da Graça. Amém? Graça e paz, e até o próximo vídeo, querendo Deus.